te ver campeão, para te ver ganhar. Vamos, 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 Vasco. Hoje eu vim te apoiar, para te ver campeão, para te ver ganhar. Vamos, vamos. Meu amigo vascaíno. A situação esquentou. São Januário aí para ser liberado, o Vasco prestes a conseguir aí o TAC. E o seguinte, meu irmão, o Fluminense está nervoso por quê? O Mário Bittencourt já está fazendo biquinho lá, está fazendo biquinho porque o Vasco vai colocar o jogo contra o Fluminense em São Januário e possivelmente com público, hein, galera? A gente vai falar muito aí sobre essa situação. Tem um jogo aí envolvendo aí o Vasco da Gama contra a equipe do Bahia, certo? Time aí praticamente definido. E a gente vai falar bastante aqui também sobre essas atualizações processuais, porque, pelo visto aí, a gente não deverá nem precisar de um julgamento, porque vem acordo aí, acordo à vista com o Ministério Público, hein? Então vamos lá, pessoal. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o seguinte, Vasco da Gama e Bahia. É jogo difícil? É jogo difícil. Mas se a gente colocar o que o Bahia vem jogando e aquilo que o Vasco está propondo dentro de campo, na minha opinião, o Vasco da Gama é favorito sim para essa partida. O Vasco da Gama aí que vai contar com a estreia do Paê. Paê vai jogar como titular, sim, certo? Foi contratado para isso. E outra coisa, hein? Léo Pelé firme e forte, volta à zaga e o Jair foi escolhido aí para ser o primeiro volante no lugar do Zé Gabriel. Então, Léo Jardim, Bambu, mais titular do que nunca, Medel e também o nosso Léo Pelé, Piton, Jair, Praxedes, Paulinho e o nosso querido Paê, a estreia do maestro. Peck e, ó, Vegete. Esse é o time do Vasco da Gama, o Vasco com cara e, olha, favorito. O Vasco vencendo o Bahia, o Vasco da Gama vai ficar ali com um jogo a menos, um jogo ali que é 6 pontos para o Vascão da Gama. E olha só, essa situação do Vasco da Gama, essa crescente no Campeonato Brasileiro, está fazendo aí os nossos adversários ficarem com medo. O Vasco da Gama está muito prestes aí de conseguir a situação da liberação de São Januário. Ontem, um grande passo foi dado, que foi as instalações das catracas com biometria e também o reconhecimento facial. Sendo assim, o Vasco ficou muito perto, segundo aí o presidente subjúdice Jorge Salgado e também o Osório, de chegar num denominador comum aí com o Ministério Público para que um TAC, um termo de ajuste de conduta, seja editado para que o Vasco tenha público em São Januário. E o seguinte, tá? Na parte de hoje, a gente tomou conhecimento que o Vasco também conversa com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com o JEP, para conseguir a liberação de público em clássicos em São Januário. E aí já começou o Fluminense chiando, porque é o seguinte, o Fluminense não sabe o que quer. Se o Vasco joga no Maracanã, eles reclamam. Se o Vasco bota o jogo em São Januário, vem o Mário Bittencourt reclamar também. Não posso fazer nada.
chupa Fluminense que é de uva. O Vasco da Gama vai dar uma resposta, vai conseguir a liberação do seu estádio, com certeza, e o Vasco vai mandar esse jogo, se Deus quiser, em São Januário, porque é o seguinte, o Vasco precisa ser respeitado, certo? E apesar de ter processo lá no STF, que está na mesa ali do Gilmar Mendes, né, do ministro, a gente não deverá nem ter um julgamento, porque uma vez que o Vasco da Gama consiga aí esse acordo com o Ministério Público vai, peticiona, pede a extinção do processo e fica valendo aí esse acordo, perfeito? Então as coisas estão dando certo, é uma oportunidade, independentemente de você gostar ou não dessa SAF, você sabe qual é o meu posicionamento sobre essa SAF, mas é uma boa oportunidade. O torcedor do Vasco está se unindo aí, os moradores da Barreira, vai ser feita uma festa extraordinária no jogo aí, no próximo jogo contra a equipe do Bahia, certo? Vai ter telão lá, vai ser uma coisa formidável. E contra o Fluminense, eles vão sentir no bom sentido, tá? No bom sentido, o que é o território hostil. Eles vão ver o que é um clube, certo? O que é um torcedor apaixonado, engajado em São Januário. Porra, 20 mil pessoas em São Januário para a gente passar o trator por cima do Fluminense, perfeito? E Mário Bittencourt, não adianta ficar dodói, não, parceiro. Não adianta ficar putinho, não, porque aqui é Vasco e olha só, o respeito voltou. Ponto. Vamos acreditar nisso, certo? Então, cara, as autoridades públicas aí, 90% do lado do Vasco, a própria imprensa, o torcedor entendendo o seguinte, que é o momento de fazer barulho, de proteger a nossa barreira, certo? De proteger o nosso clube. E olha, vai dar muito Vasco aí nessa situação. Agradeço pela sua atenção. E você, deixa aí. Você é a favor do Vasco jogar em São Januário com o público? Deixa nos comentários. Vasco neles com o Fluminense. E a verdade prevalecerá, certo? Estão achando que a gente vai ficar pagando Maracanã para eles terem lucro. Valeu, tamo junto.